Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome daquele que venceu e vive para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos na palavra de Deus. Acharam? Glória a Deus. Então vamos ler. Achou aí, Glória? Tem Primeira Reis aí nessa Bíblia? É de Deus, hein? Vamos ler a partir do versículo de número 8. Então veio a Elias a palavra do Senhor: levante-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali. Ordenei a mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi até Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço num vaso um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-lo, chamou novamente e disse: traga também um pedaço de pão. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faça como disseste. Faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim se alimentaram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falado por intermédio de Elias. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, o que eu quero deixar claro para você nesta noite é que Deus, Ele tem seus caminhos e a sua forma de realizar as coisas. E isso, amados, não depende de mim, não depende de você, não depende de nada e de ninguém. Deus, Ele é independente. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele é autossuficiente. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que lá no início da Bíblia você encontra assim, que a terra era sem forma e vazia. E Deus, daquilo que era sem forma e era vazio, Deus deu forma e preencheu. Mas existia algo que era sem forma e vazio. Então, para você compreender melhor o que significa sem forma e vazio, é só você criar alguma coisa, ou imaginar, ou tentar descrever, ou mesmo desenhar algo que seja sem forma e também vazio. Se você conseguir, você vai entender exatamente, né, o que é que Deus fez. Amém? Louvado seja Deus. Olha, amados, Deus, Ele tem, às vezes, caminhos diferentes dos nossos. Ele usa situações, Ele se aproveita daquilo que muitas vezes acontece, não é? E Ele acaba realizando aí os planos dEle. E a parte final de todos os acontecimentos, a Bíblia diz algo interessante: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, a Bíblia, ela nos afirma isso. Mas, amados, quando eu falo isso, é diferente. Quando está acontecendo algo com alguém, e você pega e diz a ele: mas meu irmão, tenha fé, creia. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, falar isso daí, viver nesse sentido, é bem mais fácil do que viver na ação dessa palavra. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Crer agora, não é, com acontecimentos sobre a minha vida, já é bem mais complicado.
é mais difícil, muitas vezes, a gente crer dessa forma. Mas se a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, nós, como seguidores da Bíblia, como pessoas que creem veemente na palavra de Deus, cremos que ela é inerrante, ela é eficaz, ela é viva, poderosa, ela vai até o âmago, ela penetra dentro do homem e ela discerne pensamentos, intenções do coração. Então, crendo na palavra de Deus dessa forma, eu também creio que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também creio que existem situações difíceis, complicadas, e que muitas vezes nós não exercitamos e nem praticamos a nossa fé em certas situações. Por quê? Porque na verdade são situações difíceis. Então nós esperamos, não é, passar aquela situação sem pensar nada, apenas crendo e esperando em Deus. Porque se nós nos envolvermos, muitas vezes, não é, nós vamos sentir uma dificuldade muito grande. A palavra do Senhor também nos diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então mostra-nos a palavra de Deus também, que muitas vezes andamos por caminhos, embora a própria palavra de Deus diz que existe caminhos para o homem que parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Não é? Que Deus também não trilha pelos nossos caminhos. E também não segue os nossos pensamentos. Ou seja, a soberania dele também não significa que vá realizar ou vá fazer, ou vá trilhar porque eu estou fazendo. Não, ele pode até fazer, mas a Bíblia fala que geralmente não é assim. A Bíblia também nos fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E quantas vezes nós pedimos sabedoria para o Senhor? E devemos pedir, a Bíblia fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Mas por mais que eu e você sejamos sábios, por mais que eu e você tenhamos um intelecto avançado, um QI sobrenatural, nós, na nossa sabedoria, sempre haverá a loucura para Deus. Porque Deus também não precisa e não depende da nossa sabedoria, nem do nosso conhecimento. Deus usa a tua sabedoria e o teu conhecimento, não que ele dependa ou precise disso. Amém? Bom, e a palavra do Senhor também, ela nos dá muitas outras situações de que Deus, ele caminha por caminhos tortuosos. A Bíblia diz, ele vai à frente, ele endireita caminhos tortuosos. Os meus caminhos tortuosos eu acompanho as suas curvas. Deus não, Deus os endireita. Então muitas vezes os caminhos tortuosos, nosso Deus faz deles uma linha reta. Então muitas coisas na Bíblia, ela contrasta com aquilo que eu e você somos, vivemos ou pensamos, ou mesmo pedimos. A Bíblia fala que pedis, pedis e não recebeis, não sabeis pedir, pedis mal. Interessante. E às vezes eu fico olhando para todas essas coisas. Então a Bíblia está dizendo assim, que o ser humano tem problema, o ser humano tem falha, o ser humano tem dificuldade em todas as áreas de sua vida. E o homem sem a direção de Deus, na verdade, ele não vai a lugar nenhum e não consegue nada. Amados, a própria Bíblia diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então nós falamos, meu Deus, que coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz. Nós queremos coisas boas, nós pedimos coisas boas a Deus, e devemos pedir mesmo. Não é pecado você pedir nada a Deus. Por mais que você ache ou no seu pensamento, meu Deus, isso é um absurdo, peça. Peça um absurdo mesmo para Deus, não tem problema. A Bíblia fala, pedir também, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí que você acerta aí uma tirada aí nesse pedido aí, não é? E Deus já abre a janela do céu e a bênção tal derrama, né, Glória? Oh, glória a Deus, hein?
Aleluia. Daqui a pouco vem gêmeos aí. É bênção. É Marisa, hein? Oh, Jesus. Mas, amados, vejam que nós pedimos a Deus. E muitas vezes nos damos por satisfeito naquilo que pedimos. E o Senhor diz assim, olha, aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, Deus preparou para aqueles que o amam. Amados, até nas nossas necessidades, Deus tem coisas diferentes. Mas Senhor, eu que estou morando na casa, eu que sei de tudo o que precisa. Deus fala, mas tem coisa que nem chegou no teu coração, tem coisa que não está na tua mente, tem coisa que você não viu, tem algo que não subiu ao teu coração, aleluia, e Deus preparou para nós. Enfim, servimos a um Deus, aleluia, que faz sinais, prodígios, maravilhas, um Deus que tem seus caminhos, amém? Um Deus, amados, que tem o capricho de abrir o mar para o seu povo passar. E depois causa uma confusão na humanidade tremenda, que até hoje se estuda o que aconteceu naquele dia. Até hoje. Ninguém consegue entender. Já buscaram ventos, já buscaram elninhos e mais elninhos por aí. Enfim, já estudaram de tudo. Já chegaram a dizer que na realidade houve alguma forma e a água ficou muito raso, né? Aquela braça do mar lá ficou muito rasinha e que veio um vento muito forte, aquela coisa toda. Aí o povo acabou passando, aqueles milhões de pessoas passaram porque bateu um ventinho, limpou uma água. Só depois não consegue explicar como é que morreu o exército inteirinho de Faraó. Como é que ficou todo mundo lá, não é? Submerso nas águas. Enfim, existem muitas coisas. Deus, amados, Ele tem uma forma tão assim, ó. Geralmente a água, ela brota das fontes. Deus fala, não, vai sair da pedra. Mas, Senhor, pedra sai pó, pedra não sai água. Deus falou, toca ela na pedra, porque vai sair água. Não é? Então Deus, amados, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é bendito eternamente. Amém? Ele pega um exército de 300 homens para vencer milhões. Ah, meu Deus, mas o que é isso? Só quer fazer a gente morrer de medo. Vai morrer de medo? Problema seu. Mas que você vai sair vitorioso, vai. Então, queridos, às vezes, Deus não segue o curso normal, daquilo que eu entendo como normal, daquilo que eu entendo que são as coisas. Deus vai pegar agora um dos seus profetas. Eu costumo dizer que Elias, ele era ranzinza. Ele era um profeta ranzinza. Sabe aqueles caras assim que são chatos? Esse era um profeta chato. E Eliseu, que ficou muito tempo com ele, virou outro chato. Entendeu? Elias, ele era ranzinza. Eliseu já era mais explosivo, né? Mais explosivo. Não zoa não, que com Eliseu não se brinca. Tá bom? Elias também, né? Chegou lá, Senhor, homem de Deus, sou homem de Deus. Você tem certeza? Claro que eu tenho. Bom, você está zombando, né? Então vai descer fogo agora. Então Elias, de vez em quando, era complicado, né? O outro chegou lá, homem de Deus, sabe? Aí ele já olhava, esse cara tá zoando, você tá me zoando, rapaz. Não, homem de Deus, você tá assim, rapaz, cantinho da boca puxado aí. Isso aí é risada, rapaz. Se eu sou homem de Deus, vai cair fogo aqui agora. E lá vem fogo, né? Daqui a pouco chega o outro coitado lá, desce do cavalo, ajoelha no chão, falou, senhor Elias, tem dó de mim, eu tenho esposa, filhos, mas o rei mandou, o que eu vou fazer aqui? O senhor tem que ir lá, eu não tenho outra coisa para fazer. Oh, fica frio aí, gente boa. Que isso? Vamos lá, não tem problema, eu vou te acompanhar. Então ele tinha lá as suas quebradeiras de vez em quando, né? Tanto é que um dia aqui ficou queimadinho por alguma situação aqui, falou, não vai chover. Não vai chover, porque eu sou um homem de Deus, Deus me escolheu para exercer esse ministério aqui na terra, e eu proíbo a chuva aqui nessa região. Até o dia que eu diga, vai voltar a chover. Nunca mais vai chover, enquanto eu não falar que vai chover.
Sabe, amados, às vezes, né, tomar decisões, você precisa medir consequências. E lógico que as consequências vieram. Mas Deus agora, Ele vai trilhar. Elias vai começar a viver agora uns caminhos diferentes. Primeira coisa que Deus mandou fazer com Elias foi justamente os corvos alimentarem Elias. Os corvos alimentarem Elias. Você se lembra do que é que Elias se alimentava? O senhor se lembra? Qual era a cadeia alimentar de Elias? Ele seguia, né? O João Batista seguiu o padrão dele, né? Geralmente eles se alimentavam disso, né? Desses insetos aí, mel silvestre. Depois hoje todo mundo, todos os crentes vê aqueles caras lá na Ásia comendo aquelas baratinhas, aquelas coisas. Rapaz, teu irmão Elias comia gafanhoto? Ué, qual o problema? Teu irmão João Batista comia gafanhoto? E você agora tá aí porque os caras lá comem outros tipos de inseto? Não tem problema nenhum não. Né, doutor? É só deixar bem crocante e... Amados, uma dúzia de limão em cima, você come tudo. Nem sente. Fica tudo com o mesmo gosto do azedinho, né, pastor? Mas, amados, então agora Elias vai se alimentar, vai ser alimentado por corvos. Carne crua e pão. A Bíblia diz que os corvos traziam para ele. Então vejam que Deus já começa a fazer algo diferente aqui. Os corvos são aves de rapina, elas são egoístas, elas caçam para si, nunca para os outros, para si e para seus filhotes. O que eu saiba, Elias não tinha pena, nem bico, né? E não sabia fazer o canto lá dos corvos lá, e também não morava num ninho, mas eles obedeciam. Agora, amados, Deus diz para Elias assim: Elias, vamos mudar a situação. Você vai até uma vila por nome Sarepta. Então guarda isso, Sarepta não é o nome da viúva, tá? Tem muita gente que chama ela de Sarepta. Não, Elias foi na casa de Sarepta, calma, mano. Sarepta era a vila lá. Onde ela ficava? Na região de Sidom. A viúva era uma sidomita. Não era Sarepta. Sarepta é o nome da vila. Então é a viúva de Sarepta. E Sarepta também não era o marido dela. Era o lugar onde ela morava lá. A mesma coisa a viúva de Naim. A viúva de Naim. Aliás, a região era a mesma aqui, tá? Aqui é Velho Testamento, lá é Novo. Mas, amados, vamos lá. Você vai até essa região. Lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deus, Ele tem as formas de fazer as coisas. Bom, Elias caminha para lá. Vai até o lugar, vê uma mulher, entende que é aquela mulher, mas vamos fazer um teste, se verdadeiramente é essa que Deus mandou me sustentar. Eu pensei que já fosse uma que tivesse, né, mais condições, morasse numa casa melhor, enfim, tivesse aí uma boa herança, tivesse aí vários empregados, tal, mas essa daqui pegando lenha, não sei. Vou fazer o teste se é ela. Mulher, traga-me, peço-te, num vaso um pouco de água. Água. Vamos pedir água para ela. Por quê? Porque se também não foi essa, certamente ela vai me negar água. Porque a água é uma coisa que está escassa. Aliás, Elias foi para Sidom, por quê? Porque aonde ele estava habitando, secou lá a fonte do rio. O rio secou-se. Não tinha mais água ali para ele beber. Então vai para lá. Então eu peço-te um pouco de água. E a mulher não negou a água a ele. Bom, se Deus vai me sustentar, certamente Deus vai prover na casa da mulher. Se ela vai me sustentar, certamente toda a provisão vai estar lá. Porque, amados, Deus, Ele é poderoso. Quando Deus envia alguém, quando Deus diz algo a alguém, quando Deus vai usar alguém, a unção, a porção, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Amém? Jesus Cristo foi fazer a ceia e falou assim: onde é o lugar? Aonde eu vou cear? E ele chegou lá. Quantos cabritos ele comprou no caminho?
Quantos pães ele comprou? Amém? Você crê que tem muita coisa que já está preparada? Oh, aleluia. Tem muita coisa que já está prontinho, amados. É só uma questão de tempo. E o segredo é não murmurar. O segredo é não murmurar. E o segredo não é deixar de crer, porque às vezes não segue pelo caminho do nosso raciocínio. Aprenda isso. Às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque não estão seguindo o caminho do nosso raciocínio. Mas Deus, Ele é bom e Ele é perfeito. Amém? Não é porque não está seguindo o teu caminho e do seu raciocínio que Ele deixou de ser bom e perfeito. Somos apenas nós que estamos aí em outro segmento, outra linha de pensamento. Mas vamos lá. Ele disse para a mulher: mulher, traz também um pedaço de pão. A mulher virou para ele e falou: bom, peraí, aí também já é demais, né? Aí você também está querendo o quê? Você pediu água, tudo bem, vou te dar água, vai. Mas agora você quer pão? Eu vou te dizer uma coisa. Assim como vive o teu Deus, eu não tenho em casa senão um pouco de farinha, um pouco de azeite. E olha, aqui nas minhas mãos, eu peguei 2 pedaços de madeira, 2 cavacos. E eu vou preparar com esse resto que eu tenho mais uma refeição, para que eu e o meu filho comamos e morramos. Agora pensa assim, ó, por que ela deu a água para ele? Por que ela abriu mão da água? Ela podia ter dito para ele: mas peraí, a água está faltando em todo lugar, você vai querer minha água também? Sabe, amados, pensa comigo. A refeição ela sabia: eu vou fazer isso e vou morrer. Bom, se eu for morrer, para que aquele resto de água lá? Se eu for morrer, eu não vou precisar mais de água. Pode beber à vontade. Quando você deixa de acreditar, quando você deixa de crer no amanhã, quando você deixa de crer no milagre de Deus, você começa a abrir mão. Você começa a entregar. Aquilo passa a não ter mais valor. Você não investe mais naquilo. Quando a tua esperança vai embora, amados, tudo aquilo que você tem, que você luta, começa a perder o valor. Para que água? Eu não vou mais viver mesmo. Só tem um pouco de farinha, você está desesperado. Eu não vou mais viver mesmo. Isso aqui é o que encerra, isso aqui é o que termina. Não abra mão. Continue crendo. Continue acreditando. É comum. Eu não creio mais. Por que eu vou investir? Não é assim? Mas, amados, vejam bem. Aquela mulher, ela disse algo para Elias. Eu vou dizer assim, ó: Senhor, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Presta atenção para você ver que bonito, ó. Esse acontecimento aqui, ó. Olha, hoje é o último dia. Pode tomar água. Hoje é o último dia. Eu tenho um pouco de farinha e um pouco de óleo. Eu vou fazer um pão. Eu vou comer. Eu e meu filho. Hoje é o último dia. Interessante que Elias olhou para ela e disse assim, olha as palavras de Elias. Só preste atenção no detalhe aqui, ó. Vou prepará-lo para mim, para meu filho, a fim de comamos e morramos. Versículo 13, Elias lhe disse: não temas. Não temas. Vai, faça como disseste. Olha, mulher, faça como você disse. Pega, traga a água aqui, traga o bolo aqui, pega esses 2 cavacos, aí vai lá, faz, pega aquele resto de farinha, pega aquele resto de azeite,
faça essa refeição. Porque já que você falou que isso daí é a última coisa que você vai fazer, Deus também quer falar para você que realmente é a última vez que você vai olhar para aquela panela só com um pouco de farinha. Você vai olhar para aquela botija só com fundo de farinha, porque a partir de hoje nunca mais vai faltar farinha e nem azeite lá naqueles recipientes. É realmente o fim. Deus vai colocar um fim. Você é uma profeta, mulher. Mal sabia aquela mulher que aquilo que ela imaginava ser o fim era mesmo o fim, mas o fim de uma fase ruim, o fim de um tempo difícil na vida dela, fim, sabe, das necessidades na vida dela. Oh, aleluia! Por quê? Porque chegou a providência do Senhor. A mesa do Senhor chegou, aleluia, na casa daquela mulher. Louvado seja Deus por isso. Deus, amados, vejam que Ele faz, para Ele é simples. Olha para a dificuldade daquela mulher. Olha para a escassez da época. Como é que ela vai fazer? Aonde ela vai arrumar o suprimento? O filho era novo ainda. Como é que vai sustentar a criança? Como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai sobreviver com uma escassez daquela? Então eu vou administrar tudo que eu puder. Só sei que vai ter um dia em que tudo isso vai acabar. Já estava consciente. Ela só não sabia que ia acabar para melhor. Aleluia, que ia acabar para bem. Sabe por quê, amados? Jeremias 29:11 diz assim, ó: bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de vida e não de morte, para lhes dar o fim que desejais. Sabe, amados, às vezes para nós as coisas estão chegando num estreito e numa dificuldade tão grande, mas tão grande, e que a gente olha e olha a volta, olha a situação e o tempo difícil que estava vivendo aquela mulher. Mas veja o milagre de Deus, o que aconteceu. Você faz ideia de quanto tempo mais ou menos durou a multiplicação dessa farinha e desse azeite? Olha, a Bíblia nos dá uma ideia. Logicamente que tem umas diferenças aí de meses aí, mas não vem ao caso. Mas olha, capítulo 18 diz assim, ó: depois de muitos dias, no terceiro ano. Depois de muitos dias, no terceiro ano, quase cerca de 3 anos. Aleluia. Uma panela multiplicava farinha e uma botija multiplicava azeite. Sabe, amados, para se ter farinha, é necessário hoje industrializar. É necessário plantar, colher e depois industrializar, até virar moinha, até virar realmente farinha, não é?